Séries de Ben 10 tem muitos aliens, com uma grande variedade de formas de vida. Vamos embarcar nesse universo rico em variedades e temáticas. Então peço seu apoio com likes e sua inscrição. Um vídeo genérico sobre o Omnitrix. Curta e compartilhe o protótipo do Omnimatrix, referido somente como Omnitrix. Era um dispositivo em forma de relógio que foi ligado ao pulso e ao DNA de Ben, e é o dispositivo que a série e franquia girava em torno. Original na primeira forma em que Ben o encontrou, o Omnitrix parecia um grande relógio de pulso, na cor preta e cinza, com um mostrador cinza, ou preto, no meio, como um relógio, que tinha uma forma de ampulheta verde, o intergaláctico símbolo de paz, também o símbolo do distintivo dos encanadores e de Galvan Prime, sobre ele. Recalibrado. Quando recalibrou-se, o Omnitrix ganhou uma forma mais semelhante a um relógio. Tendo uma pulseira verde, tornou-se menor e mais elegante, e a frente se tornou preta e verde. O interior da forma de ampulheta brilhava em cores diferentes em determinados momentos. Essas cores indicam o modo no qual o Omnitrix se encontra no momento. História: o Omnitrix foi criado por Asmut para ser um instrumento pacífico, em um ato de arrependimento após a destruição causada por sua criação anterior, Ascalon, uma arma de terrível poder. O Omnitrix foi criado com as seguintes intenções: promover o entendimento interespécie, permitindo que outros seres tenham a experiência de experimentar ser diferentes formas de vida. Servir como um repositório para o DNA de mais de 1 milhão de diferentes espécies sapientes, preservando-as, no caso de alguma delas entrasse em extinção. Secretamente, Asmut também tinha outro motivo para a criação do Omnitrix. Ele esperava que sua namorada distante, Shenet, que o havia deixado porque ele criou o Ascalon, visse que ele mudou. O Omnitrix foi destruído em a batalha final, segunda parte, a fim de evitar que Vilgax o usasse. Asmut revelou em um inimigo supremo, segunda parte, que este Omnitrix era apenas um protótipo, e que ele tinha começado a trabalhar no terceiro Omnitrix desde que Ben o encontrou. Modo ativo. O modo ativo é o modo padrão do Omnitrix. O tempo real de uso é desconhecido, cerca de 10-20 minutos. O Omnitrix parece se desativar mais cedo se for tributado por atividades com uma grande quantidade de movimento, como luta. No entanto, se transformações regulares são adulteradas, o usuário nem sempre podia voltar. Depois que o Omnitrix foi recalibrado, os símbolos dos alienígenas eram também da cor verde, e localizado em seus peitos. Devine disse que isso era porque o Omnitrix estava funcionando corretamente. Modo de recarga: quando o Omnitrix fica sem energia, ele entra em modo de recarga. Demora cerca de 5 minutos para recarregar, embora possa demorar mais tempo se adulterado. O principal objetivo do modo de recarga é impedir que o Omnitrix possa prejudicar o usuário. O Omnitrix é alimentado por uma fonte de energia autorrenovável especial que vai sobreviver durante muito tempo. O Omnitrix podia recarregar instantaneamente para proteger o usuário de ameaça física direta. Isto foi demonstrado quando Ben estava preso a uma parede e prestes a ser morto por Kev-11 e quando Skyr tentou possuir Ben. Ambas as vezes, apesar do Omnitrix ter entrado em modo de recarga, as recargas do Omnitrix ocorreram instantaneamente quando a vida do usuário foi colocada em ameaça direta. Este recurso foi desligado após a recalibração. Se o usuário for nocauteado ou se machucar em determinado grau, o Omnitrix vai revertê-lo à sua forma normal. O Omnitrix recalibrado às vezes se desativa sem aviso. O aviso deve ter sido desativado quando o Omnitrix foi recalibrado. Em Guerra dos Mundos, segunda parte, o Omnitrix reiniciou, fazendo o aviso voltar. A ampulheta, quando entra no modo de recarga, também pisca em vermelho ao invés de permanecer na cor vermelho sólido, como fazia quando o Omnitrix estava em sua forma original. Em O Segredo do Cromático, o Omnitrix pisca verde em vez de vermelho quando sinalizou uma vez. Em Guerra dos Mundos, primeira parte, quando o Omnitrix foi reparar o DNA dos Dinaliens para torná-los humanos novamente, o Omnitrix entrou em modo de recarga.
Modo de escaneamento. Esse modo é usado quando uma nova amostra de DNA é coletada, que então é identificada com uma amostra de DNA em primos, e em seguida, o DNA é desbloqueado. Também é possível recuperar um DNA alienígena perdido ou removido que estava na corrente códon. Ao contrário da série original, o Omnitrix sem força alienígena não coleta amostras pelo toque, devido à sua recalibração. O Omnitrix pode escanear vários da mesma espécie ao mesmo tempo. DM2 Omnitrix poderia escanear as mutações de Kevin, mas foi programado para não fazê-lo. Modo de autodestruição. No modo de autodestruição, o Omnitrix acumula energia durante a contagem regressiva até explodir. Essa função, MAD, é um último recurso se o Omnitrix cair nas mãos erradas. Ele podia ser ativado por comando de voz. Quando o MAD é programado para demorar dias, o Omnitrix podia carregar energia suficiente para causar uma onda de energia que irá destruir todo o universo. Na série original, enquanto o Omnitrix estava em MAD, ele enviou rajadas de energia que jogou o Ben através do ar. Quando o MAD é ativado, o Omnitrix envia um sinal que qualquer nave podia captar, a menos que ele foi ativado por comando de voz, como quando Vilgaxo captou como uma nave roubada e Petrax pegou o sinal. Provavelmente como um sinal de socorro ou um aviso para se afastar. O MAD foi utilizado com sucesso em A Batalha Final. A segunda parte, embora só destruiu o Omnitrix e não o universo porque foi carregada apenas durante 30 segundos, em vez de alguns dias. Modo de recalibração ou atualização. O Omnitrix começa a se recalibrar enquanto seleciona um novo conjunto de aliens. O Omnitrix faz um ruído, e então ele muda para um preto e verde brilhante e se transforma em sua nova forma. Não se sabe como o modo de recalibração é ativado. De acordo com Divine, o Omnitrix tinha centenas de diferentes formas, para atender diferentes usuários. Características geral. O Omnitrix agia como um receptor sem fio para a corrente códon. Ao acessar a corrente códon mais rápido que a luz. DM5, o Omnitrix reescreve o DNA do usuário e o transforma em uma das 1.910.000 amostras de DNA. Para que o usuário altere sua massa ou aparência, o Omnitrix cria matéria a partir da energia ou reconstrói quando necessário. O Omnitrix transforma o usuário em um espécime de idade equivalente à dele. DJW1. Ao contrário dos outros DNAs catalogados, o DNA do usuário está salvo no próprio dispositivo ao invés de primos. DM5, inclusive esse é um motivo de Albedo virar um clone de Benny, já que seu Omnitrix está vinculado ao original e também a primos. O Omnitrix podia alterar seu tamanho para caber sem seu usuário, como mostrado em A Batalha Final, segunda parte. Quando transformado, o Omnitrix protege o usuário contra os efeitos negativos, como a posse por um Ectonurita, o efeito do Corodion ou o raio mutante vindo de Doutor Animal. O mesmo se aplica ao Kevin durante sua segunda mutação, como ele surgiu do Omnitrix. Se alguém tentar mexer com o Omnitrix contra a vontade do usuário, o Omnitrix cria um grande pulso de energia Omni como defesa. O Omnitrix podia mostrar uma imagem que mostra todo o banco de dados de todos os alienígenas desbloqueados. O Omnitrix foi capaz de reparar danos genéticos, tal como trazer os Dinaliens de volta ao normal e remover a xenócito. O Omnitrix podia manipular geneticamente o DNA ou reprogramar o de uma espécie, como fusível de DNA de diferentes espécies alienígenas. De acordo com Derrick J. Viat, o Omnitrix da série original tinha um limitador o qual Ben não sabia como remover. Ele foi tirado após Ben 10, Destruição Alienígena. Extensões. O Omnitrix tinha AI, Artificial Intelligence, Inteligência Artificial. O Omnitrix funcionava como um GPS, como mostrado em A Batalha Final, primeira parte. O Omnitrix podia criar um mapa holográfico, semelhante ao distintivo de encanador. O Omnitrix tinha um sistema de comunicação que podia sincronizar um distintivo de encanador. O Omnitrix teve um tradutor universal instalado. O Omnitrix podia teletransportar o usuário através do canal de teletransporte criado por Asmuth. O código das cores. O Omnitrix podia exibir 9 cores, cada uma significa algo diferente: verde,
modo ativo. Vermelho, modo de recarga. Amarelo, modo de escaneamento. Azul, modo de recalibração. Roxo, controlado, ou risco de ameaça temporal. Laranja, modo de autodestruição, na forma original. Cinza, desativado. Preto, desligado. Rosa, sob efeito de um feitiço. Modo de exibição. O Omnitrix teve 2 modos de exibição de alienígenas conhecidos. O modo da série original, que oferece silhuetas negras dos alienígenas. O modo de força alienígena, que fornece hologramas verde escuro dos alienígenas. De acordo com Divine McDuffie, alterando as configurações do Omnitrix, vários outros modos de exibição poderiam ter sido usados. Vestimentas. O Omnitrix poderia alterar o traje que a forma acessada usaria para melhor atender à vontade do usuário. Benny perdeu essa função em Força Alienígena, porque o Omnitrix foi recalibrado. Durante Força Alienígena, nanomáquinas eram criadas e se grudavam no usuário até a transformação terminar. Alocação. Quando o usuário é transformado, o símbolo do Omnitrix aparece em seu peito. O símbolo era na verdade o próprio Omnitrix, surgindo desta forma, porque muitas espécies não têm pulsos. Na série original, o símbolo do Omnitrix apareceu em lugares aleatórios, isto é devido a ele não estar funcionando corretamente. De acordo com Divine, o símbolo do Omnitrix em Força Alienígena era verde porque ele estava funcionando corretamente, o que também afirma que o Omnitrix não estava funcionando como deveria durante a série original. Isto explica porque em Força Alienígena, o Omnitrix foi no centro da área do peito em cada alienígena. E já na série original, o símbolo foi colocado em lugares diferentes em alguns alienígenas. Testa de idem, costas de massa cinzenta, etc. Comando de voz. O Omnitrix pode ser controlado por voz, usando a função de comando de voz. Maus funcionamentos. Se a tampa frontal do Omnitrix for quebrada, o resultado é se transformar em híbridos das transformações alienígenas. Quando exposto a uma interferência eletromagnética, o Omnitrix pode causar transformações não intencionais e ele não é capaz de desativar-se até que a fonte da interferência desapareça. Isso poderia funcionar em sentido inverso, mudando rapidamente o usuário de uma forma para outra, até que alguém ou algo interrompa, como visto em Segredos. Aparições. Ben 10. Todos os episódios, com exceção de Quen 10 e Adeus e Já Vai Tarde. Ben 10. O Segredo do Omnitrix. Ben 10. Destruição Alienígena. Ben 10. Força Alienígena. Todos os episódios. Ben 10. Invasão Alienígena. Ben 10. Supremacia Alienígena. O Centro da Criação. Primeira reaparição. O Inimigo Supremo. Segunda parte. Flashback. Ben 10. Omniverse. Quanto mais as coisas mudam. Parte 1. Primeira reaparição. Um choque do passado. Problema helicoidal. Foram eles predadores e presas. Parte 1. Malfeitor confronto. Parte 1. Confronto. Parte 2. Benny. De novo entrega especial. Um monstro do Max. Reprise do Mal. Lama é mais grossa do que água por mais alguns cérebros. Então havia o Benny Arma 11. Parte 2. De Edor 1 até a eternidade. Curiosidades. O Omnitrix é de tecnologia nível 20, e a Terra vai só até o nível 2. O Omnitrix é 10 vezes mais avançado do que toda a tecnologia da Terra. A espécie galvaniana foi a primeira a ser adicionada ao Omnitrix. Asmund se refere ao Omnitrix como a Arca de Noé, e Ben é um Noé. No episódio Doutor Animal e o Raio Mutante, Animal teve acesso ao código dos Dinars não material em si que estava em Primus. DM5. O Omnitrix estava previsto inicialmente para Max Tennyson, como Asmund disse em A Batalha Final. Segunda parte. Chilene, em A Visita, mas já que o DNA de Benny é compatível com o de Max, o Omnitrix confundiu-se e fixou-se no pulso de Benny. O comando de voz para a sequência de autodestruição é o mesmo código de nota, embora pop-ups afirmem que o Omnitrix adquiriu o DNA de Blitzwolfer, Snario e Frankenstreak após escanear Reinaldo Oshi, Múmia e Dr. Victor. Divine McDuffie discorda, dizendo que eles já estavam catalogados. DM5. Tudo que apareceu aqui foi literalmente copiado da página do universo. Ben 10 é meu primeiro vídeo sobre Ben 10 e vou me esforçar para trazer a linha esfamada, então vou deixar o link da Wiki de Ben.